Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nossos abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Está no ar o nosso programa Luz na Penumbra, um estudo do livro O que é o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 2, Noções Elementares do Espiritismo, e nós estamos no tópico Consequências do Espiritismo, no item 100. E para que nós nos situemos na obra, é mais fácil a gente contar de baixo para cima, do final para o princípio, né? Porque é um item muito grande. É o 4º parágrafo antes de terminar o item 100. Isso. E começa Kardec com a seguinte colocação: nas lições de filosofia clássica, os professores ensinam a existência da alma e seus atributos, segundo as diversas escolas, mas sem apresentar provas materiais. E aqui já carece de um comentário, né? A alma não é material, né? Então, como é que nós vamos apresentar provas materiais de uma coisa que não é material? Já começa por aí, né? O Espiritismo é uma ciência, é uma ciência, mas não é uma ciência como as demais ciências, porque ela estuda realmente essa interação de duas formas de vida, a vida espiritual e a vida material. Mas uma é diferente da outra e as duas coexistem. Então Kardec já faz essa primeira observação aqui. Não há como nós apresentarmos provas materiais de algo que não é material. Continuando. Não parece estranho que quando se lhes fornecem as provas que não tinham, eles as repilam e classifiquem de superstições? Isso aí é um outro aspecto, porque na realidade a ciência tradicional, ela tem uma característica: para que um fato seja reconhecido como um fato científico, ele pode ser reproduzido tantas vezes quantas nós assim desejarmos, e os resultados serão sempre os mesmos. O que não acontece com a ciência espírita, porque os espíritos são individualidades que têm a sua vontade, as suas características, e que não necessariamente vão repetir os mesmos resultados anteriores. Vai depender de qual o espírito está se manifestando. Então, são características do espiritismo que nós temos que entender, e é uma das consequências do espiritismo que nos alerta e nos chama a atenção para essas diferenças entre os dois estágios da vida, a vida no mundo dos espíritos e a vida no mundo físico. Continuando. Não será isso o mesmo que confessar a seus discípulos que eles lhes ensinam a existência da alma, mas que da qual fato não tem alguma prova alguma? Quer dizer, não será o mesmo que confessar aos seus discípulos que eles ensinam a ciência da alma, mas que de tal fato não tem prova alguma. É tudo para a nossa reflexão, né? Porque é natural que no estágio de maturidade de compreensão da vida, das coisas, a gente queira partir do palpável. Mas nem tudo é palpável em nossa vida e nem por isso deixa de existir. Nós vamos refletindo que essa necessidade de justificar a vida de forma material é própria daqueles que ainda não conseguem lucubrar nada além
da matéria. Mas não podemos esquecer que, em essência, todos nós somos espíritos. E mesmo não tendo as respostas próprias para atender à ciência do mundo, intuitivamente, nós carregamos conosco a certeza de tudo isso, porque nós somos espíritos, estamos reencarnando e desencarnando ao longo de vários tempos. A sociedade se vale às vezes disso para querer de alguma forma priorizar só aquilo que é visível aos olhos. Mas as nossas emoções elas não são visíveis a ninguém e elas conduzem a nossa vida, a nossa necessidade de nos educar, né? Os nossos pensamentos, o pensamento não é palpável materialmente, mas sem ele o ser não seria a humanidade que é. E a gente tem que avaliar, né? Sempre a ciência e os céticos pedem prova, mas as provas elas são inúmeras. É como o Aloysio tinha comentado, o grande problema da nossa ciência atualmente, né, ainda acontece isso, é que os modelos científicos para que algo seja caracterizado como aceito pela comunidade científica é a questão de provas de laboratório. Então, como comprovar a existência da alma em laboratório, né? Você vai lá ter o fisiologista, que vai fazer uma necrópsia. E nessa necrópsia, eles estão fazendo uma bagunça, gente. Derrubaram bala, tá uma confusão aqui no estúdio. O Luiz procurando a bala, não sei o que ele quer, pegar a bala do chão. Mas, enfim, isso é porque vocês não estão vendo o que acontece aqui nesse estúdio. Mas vamos lá. Então, você não... Ainda bem que eles não estão vendo. Ainda bem que eles não estão vendo. E aí, ele conseguiu deixar a bala cair toda, uma confusão danada. Mas ele está mais confuso que os cientistas, né? Porque os cientistas, eles argumentam o seguinte: você vai fazer uma necrópsia num corpo. Nós nunca vimos uma alma saindo dali. Então, assim, fica difícil você argumentar, como o Aloysio tinha comentado, a alma não obedece a esse princípio material, não como nós conhecemos. Então não tem como você, numa necrópsia, você identificar a alma escapando do corpo. O que você consegue, aí sim, muitos cientistas, pesquisadores que são isentos ao longo de todas as épocas, a gente lembra aí de William Crookes, por exemplo, ele consegue mostrar com métodos científicos, sim, porque está lá o livro Fatos Espíritas mostrando cada metodologia que ele aplicou na pesquisa ali junto à médium Eusápia Paladino. Acho que é essa mesma, não é, Luiz? Acho que foi a Eusápia. Com fotografias. Kate King, né? A médium era a Eusápia e o espírito era Kate. Miranda tá... Depois eu vejo aqui para confirmar. Não é Eusápia. A Miranda estava lá. A Miranda estava lá, né? Provavelmente. Eu vou ver aqui direitinho. Mas enfim, o William Crookes, ele fotografou, ele fez molde de parafina, ele levou outros cientistas com ele e eles constataram que o espírito que aparecia materializado não poderia ser outro que não aquele que estava ali sendo visto por todos eles. Não havia fraude. Agora, daí a você conseguir reproduzir... Florence Cook. A médium era Florence Cook e o espírito era Kate King, não é isso? Então, Miranda aí certa. Miranda está sempre certa. Não, é porque eu lembro que o Zap é outra história. Tá. E aí, diante desse cenário, pergunta-se por que não fazer o mesmo que o William Crookes fez em todos os laboratórios do mundo? Porque os espíritos não se sujeitam a esse tipo de situação como se fossem joguetes nas mãos dos encarnados. Ali havia um interesse do mundo espiritual pela seriedade do William Crookes e do grupo que ele reuniu para demonstrar para a comunidade científica a realidade da existência da alma. Mas daí a você pegar uma médium como a Florence Cook, dita aí pela Miranda, e colocá-la dentro de uma jaula amarrada e fazer isso em vários laboratórios de todo mundo somente para comprovar a existência da alma, não era o caminho, e ainda não é. Porém, vários e vários outros pesquisadores ao longo da história tiveram diversas experiências em que eles puderam perceber claramente a manifestação dos espíritos de forma incontestável. E aí podemos pegar um exemplo, acho que o maior de todos, do médium Francisco Cândido Xavier. Não há como contestar um jovem de uma cidade chamada Pedro Leopoldo, em Minas Gerais,
assombrar o mundo escrevendo um livro de poetas desencarnados, poetas brasileiros e poetas portugueses, reproduzindo inclusive a sua escrita, a sua técnica, e sendo reconhecido por Monteiro Lobato e tantos outros aí expoentes daquele momento. Como Chico Xavier poderia fazer aquilo? Afinal de contas, eram os poetas desencarnados que voltavam e escreviam, e depois disso Chico reproduziu várias e várias outras obras de espíritos desencarnados, trazendo notícias aos seus familiares, notícias que não tinham como o Chico Xavier saber. Alguma dessas notícias que esses desencarnados traziam, sequer a família tinha conhecimento. São inúmeras e incontáveis e incansáveis provas da existência da alma. Mas, como diz Kardec, a má vontade, ainda na sua época e ainda hoje, predomina, Luiz Guigino. É por aí. É uma coisa muito diferente. Aqui. Nós estamos na vida material e na vida espiritual. Então, o que nós constatamos de um e de outro são totalmente diversos. Então, dando continuidade, o item 101 agora. Suponhamos que os espíritos sejam incapazes de ensinar-nos alguma coisa além do que já sabemos, ou do que por nós mesmos poderemos saber. Vê-se que só a demonstração da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução nas ideias. Ora, uma revolução nas ideias não pode deixar de produzir outra na ordem das coisas. É esta revolução que o Espiritismo prepara. Então, na realidade, o Espiritismo, quando da sua primeira edição, em 1857, em abril de 1857, ele promoveu uma grande revolução, porque trouxe a baila, ao conhecimento, ou pelo menos à discussão entre nós, alguns aspectos que até então eram suposições e que vieram a ser afirmados pela espiritualidade com alguma explicação a respeito. Alguma coisa que estava ao nosso alcance percebermos, entendermos e, consequentemente, adotarmos. Outras permaneceram em discussão. E essa discussão é que levou à preparação e à edição desta obra que nós estamos estudando aqui no momento. O que é o Espiritismo. Porque esta obra ela tem por razão de ser, tem por propósito, tem esclarecer os pontos mais polêmicos ocorridos quando da primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857. Essa obra, que surgiu 2 anos depois, ela aborda exatamente essas discussões, essas dúvidas, e com explicações mais aprofundadas, mais arrazoadas a respeito dessa novidade, dessa revolução das ideias que foi promovida quando da edição do Livro dos Espíritos. Continua. Os espíritos, porém, fazem mais que isso. Se as suas revelações são rodeadas de certas dificuldades, se elas exigem minuciosas preocupações para que se lhes comprovar a exatidão, não é menos real que os espíritos esclarecidos, quando sabemos interrogá-los e quando lhes é permitido, podem revelar-nos fatos ignorados, dar-nos a explicação do que não compreendemos e encaminhar-nos para um progresso mais rápido. É nisto, sobretudo, que o estudo sério e completo da ciência espírita é indispensável, a fim de só lhes pedir o que ela pode dar e de modo por que o pode fazer. Ultrapassando esses limites é que nos expomos a ser enganados. É por isso que é uma doutrina de observação. E nisso atende aquela
exigência da ciência do mundo material, não é? Kardec, ele usou o método científico. Ele observou, ele analisou, ele concluiu, mas sabendo sempre que o que ele observava e as conclusões não poderiam ser repetidas pela vontade do observador, porque não era o observador que determinava o fenômeno. Os fenômenos eram reais, mas exigia de cada um que tivesse interessado em se dedicar o tempo e a atenção necessária. E é isso que, de alguma forma, a vida nos convida, não é? Para que nós possamos aprender e tirar conclusões não muito equivocadas, porque às vezes com toda boa intenção, se não observarmos de todos os lados, de todos os ângulos, analisando vários aspectos, ainda fazemos conclusões precipitadas sobre algumas situações. A doutrina vem nos trazer isso para o dia a dia, porque foi a metodologia que Kardec usou na codificação, quando ele foi trabalhar a codificação, mas essa exigência se faz presente para todos nós que hoje, de alguma forma, nos interessamos pela doutrina espírita e os fenômenos mediúnicos. Esse item aqui, o item 102, que nós estamos tratando, é muito interessante porque ele nos chama a atenção que existem várias dificuldades de nós lidarmos com alguma coisa que não é palpável, que não é material, e que não está ao nosso alcance a previsibilidade daquilo que vai ocorrer, porque nós estamos nos submetendo à vontade e a inteligências que não são materiais, conforme nós vimos, são de espíritos que se manifestam, ou que se dão a conhecer, ou que emitem determinadas informações. Então isso exige de nós, conforme nos chama a atenção aqui Kardec, minuciosas precauções para que nós possamos saber interrogá-los e quando a eles é permitido que nos possam revelar alguma coisa. Vamos lembrar de Jesus quando ele nos afirma que muito mais tinha a nos dizer, mas nós não estávamos preparados. Então essa continua sendo a nossa situação. O alcance do conhecimento do que vai além da nossa vida física é muito grande e nós não temos ainda o preparo para nós entendermos, nós aceitarmos e nós assimilarmos aquilo que nos chega como informação. Jesus nos diz, muito mais tem a vos dizer, mas não estáis preparados. E os espíritos poderiam dizer a mesma coisa. Além do que, os espíritos ainda se submetem a uma ordem maior que só revelam aquilo que lhes é permitido revelar. Estou falando de espíritos superiores, né? Não de brincalhões ou zombeteiros. Esses revelam qualquer coisa, certo? E que não são verdadeiras, né? Mas aquilo que é verdadeiro, só o que é ou está no momento de ser revelado para que possa ser alcançado o teor daquilo que nos chega. Algo mais? Vamos nós? Vamos nós. Item 103. Diz Allan Kardec, as menores causas podem produzir grandes efeitos, assim como de um grãozinho pode brotar uma árvore imensa. A queda de um fruto faz descobrir a lei que rege os mundos. As rãs, saltando num prato, revelaram a potência galvânica. Também do fenômeno vulgar das mesas girantes saiu a prova da existência do mundo invisível, e desta, uma doutrina que em alguns anos fez a volta do mundo, e pôde regenerá-lo pela verificação da realidade da vida futura. Realmente, a doutrina espírita, conforme diz o Espírito de Verdade, Allan Kardec, lá em mensagem no livro Obras Póstumas, quando ele fala sobre minha missão, viria abalar e transformar o mundo inteiro. É evidente que nós ainda estamos num estágio em que ela sofre muitos ataques e perseguições dos materialistas e das trevas, né? As trevas fora do corpo e no corpo. Mas é inegável o interesse que a doutrina espírita desperta em todos os 4 cantos do mundo, porque a realidade espiritual faz parte da lei do progresso e não tem como fugir dela, Maria de Fátima Miranda.
Pois é. As mesmas causas podem produzir grandes efeitos, mas como de um grãozinho pode brotar uma árvore imensa, a queda de um fruto faz descobrir a lei que rege os mundos. É aquilo que nós estávamos falando antes, é a situação da observação. E a evolução do espírito, ela vai ser recheada dessas conquistas, né? Porque nós estamos ainda vivendo um nível de materialidade muito grande. Mas quando nós consolidamos isso, transitando para mundos mais elevados que não fazemos ideia de como tudo se processa, esses recursos no automatismo na alma vai nos facilitar, não é? Essa evolução de uma forma que já não necessitaremos mais dos sentidos físicos para atestar a realidade do ser espiritual que nós somos. Vamos lá. Item 104. O Espiritismo ensina poucas verdades absolutamente novas, ou mesmo nenhuma. Em virtude do axioma, nada há de novo debaixo do sol. Só as verdades eternas são absolutas. As que o Espiritismo prega, sendo fundadas sobre as leis naturais, existiram de todos os tempos, pelo que encontraremos em todas as épocas esses germes que, mediante estudo mais completo e mais atentas observações, conseguiram desenvolver. As verdades ensinadas pelo Espiritismo são antes consequências que descobertas. O Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, como não descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todos os tempos. Todavia, ele o prova por fatos materiais e o apresenta em sua verdadeira luz, desembaraçando dos preconceitos e de ideias supersticiosas, filhos da dúvida e da incredulidade. Então, a mediunidade, ela é a grande ferramenta, né, que comprova a realidade do espírito, a sua sobrevivência e a sua pré-existência. Há médiuns em todos os lugares, né? Há médiuns que são espíritas, há médiuns que são católicos, evangélicos, budistas, judeus, ateístas, né? Há muitos ateus que são médiuns. Então a mediunidade é inerente ao ser humano, a uma disposição orgânica. Então nenhum de nós no planeta está sem, de alguma forma, ter contato com essa realidade espiritual, desde as épocas imemoriais do planeta até hoje, e sobretudo no futuro. O que nós vemos dentro da humanidade, do conhecimento da humanidade, é sempre um processo de evolução. E essa evolução do conhecimento, inclusive do conhecimento da religiosidade, não é da religião, da religiosidade, nós comprovamos através dos tempos, à medida que a capacidade do homem aumenta de alcançar esse conhecimento, ele lhe é revelado. E o Espiritismo vem exatamente dentro desse processo trazer também com mais ênfase essa relação entre os dois planos da vida, a vida material e a vida espiritual. Então essa é a função do Espiritismo, que, da mesma forma como fez Jesus, nos traz um olhar para a vida futura, nos traz um olhar para aquilo que permanece, para que nós possamos nos preparar para o nosso amanhã. E esse amanhã será sempre fruto, nós colheremos aquilo que hoje estamos semeando. Essa é a proposta da doutrina dos Espíritos, que não cria, não inventa coisa alguma, da mesma forma que Jesus não veio destruir a lei. E dito isto, desejamos muita paz a todos, e semana que vem aqui estaremos para dar continuidade ao estudo do livro que é o Espiritismo, já no capítulo 3, Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Muita paz. Que Jesus nos conduza. Até a próxima, se Deus quiser, Ele há de querer. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa
Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos de volta ao programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, ano ímpar. Estamos em dezembro de 1859, eu, Renato Souza, do lado de cá da Baía de Guanabara e do lado de lá da Baía de Guanabara, ele, meu parceiro, Bill Fabiano. Seja bem-vindo, Bill. Obrigado, meu irmão, boa noite, estamos juntos mais uma vez. Isso aí, Bill, tá um pouquinho baixo, hein? Teu áudio aí. Tá baixo? É. Tá baixo, é? Tá? Vamos falar um pouquinho mais alto. Com certeza. Tá bom? Mas tá tudo certo. Vamos nós, né? Então vamos dar continuidade aqui. A gente tá numa conversa, né, Bill? Do senhor D'Anglemont, não é isso? Comunicação espontânea. E agora chegou aqui numa fase de pergunta e resposta. O Kardec aproveitou que ele se manifestou espontaneamente. Opa! Vamos lá, vamos começar a fazer perguntas e respostas aqui para ele. E tá no meio aqui, eu acho que nem no meio ainda, porque essa resposta tá tão grande da evocação, né? Na evocação ele parece que já trouxe toda uma pedagogia, toda uma história dele, da vida dele e tudo mais, né, Bill? Sim, com certeza. Não, já tá acabando aqui, a gente vai entrar numa outra pergunta, né? Mas vamos lá, termina aí então. Renato. Vamos lá, Bill. Aí ele continua dizendo assim, ó. Vos desenganai, pessoas jovens, se credes que, saindo do colégio, sois homens completos ou sábios. Tendes a chave para tudo saber. Vos cabe agora trabalhar e estudar. Vos cabe entrar, mas decididamente no vasto campo que vos é oferecido, e cujos caminhos foram aplainados pelos vossos estudos do colégio. Interessante essa analogia que ele faz com o colégio, né, Bill? Que é justamente aquilo, você aprende lá muitas coisas na prática, né? E algumas disciplinas você tem você tem a teoria, né? Sim. E depois a prática você tem as aulas de práticas, sim. Mas a vivência realmente você só vai ter quando está desempenhando essa ou aquela profissão e tudo mais. E para isso também, né, Bill, interessante que a gente precisa lembrar de Jesus, carpinteiro. Quem foi o professor dele de carpintaria? Né? Foi o próprio pai, né? Foi o próprio José. Né? E ele aprendeu toda uma coisa de carpintaria. Vejam bem, a gente está se referindo Jesus num corpo de criança, né? No corpo físico, né? Ali e tudo. Estamos falando das coisas daqui. Ninguém aqui está questionando a sabedoria de Jesus e espiritual dele, não. O nível de evolução dele espiritual não. Estamos falando daqui, estamos tratando de um exemplo daqui. Então, aprendeu, assim como você pode aprender qualquer ofício, desde que você seja aplicado, observando o mais velho, né? Porque todo mundo pode ser professor de alguma coisa, né, Bill? Sem dúvida alguma. Pode ensinar alguma coisa, não é? Sem a carga da questão da vaidade do professor, né? Não, mas a pedagogia, sim, de você aprender uma profissão e estar ensinando para o outro a lidar com essa ou com aquela habilidade, né? Sem dúvida. Porque tirando o caso de Jesus, né? Porque Jesus era um espírito puro, né? Uhum. E como Kardec fala lá esqueci até o item, né? Renato lembra sempre a partir da pergunta 100 lá, qual... sim, a escala espírita, né? Escala espírita. Jesus chegou no nível máximo, ou seja, ele já passou por todas as possibilidades, ou probabilidades, ou profissões, ou ensinamentos. Ele sabe, é aquele espírito que a gente pode dizer que sabe de tudo. Sim. Mas não quer dizer que ele não vai escutar as pessoas. Exato. Até porque cada um tem uma mente diferente, uma forma de falar diferente. E não seria ele o que o mestre iria desconstruir ou destruir tudo aquilo que ele mesmo trouxe. Não? Então ele veio mostrando. E Jesus, tudo que ele falava, tudo que ele fazia, tinha um ensinamento. Uhum. Essa própria impressão que você trouxe aí já é um ensinamento. Sim, Jesus era criança, adolescente, aprendendo com o pai. Estava aprendendo com o pai. Outro dia me veio um insight aqui,
A própria via crucis do Cristo, carregando a cruz dele, quer ensinamento maior do que isso? Em momento algum ele abandona aquela cruz dele, né? A cruz chega a cair, né? O nome daquela pessoa, daquele homem que ajuda. Você lembra o nome daquele cidadão que o ajuda? Acho que era Simão também, né? Era Simão? Também, enfim. Simão também, né? Uhum. Pega a cruz, coloca junto ali dele, mas Jesus em momento algum abandonou a sua cruz. Ou seja, ele já está mostrando pra gente ali, a cruz do Cristo era pesada. Né? Exato. O cara carregando peso, tomando chicoteada, jogando cusparada, com aquela coroa de espinhos. E às vezes a gente olha pro lado e diz, caramba, que situação braba que eu me encontro, né? E a gente já pensa em desistir, já fica maldizendo Deus, né, Renato? Eu me vejo isso como insight, né? Olha, eu acho que agora você... É um exemplo. Agora eu acho que você falou perto do microfone, porque eu acho que você estava falando um pouquinho longe do microfone. Foi por isso. Aí ele deu uma oscilada. Uma baixada. Tá. Bom, vamos dar continuidade, né? Vamos lá. Sei que é necessário distração à juventude. O contrário seria contra a natureza. Entretanto, muita não é preciso, porque aquele que durante a primavera de sua vida não pensou senão no prazer, se prepara para mais tarde penosos remorsos. Será então que a experiência e as necessidades deste mundo lhe ensinarão que os momentos perdidos não se recuperam jamais? É necessário a um jovem leituras sérias. Os autores antigos, frequentemente, são os melhores, porque seus bons pensamentos sugerem outros. Devem evitar, sobretudo, os romances, que não excitam senão a imaginação e deixam o coração no vazio. Os romances não deveriam ser tolerados, senão como distração, uma vez de tempo em tempo, ou para algumas senhoras que nada têm de melhor para fazer. Vos instruir. Aperfeiçoai a inteligência que Deus vos deu. Não se é digno de viver senão a esse preço. Interessante, ele fala aqui a questão do remorso, né, Bill? Eu queria destacar essa palavra. E é justamente o que constitui um dos dramas de consciência. O primeiro drama de consciência do espírito depois do desencarne, e que não possa acontecer durante encarnado, né? É a perda de tempo. É a saudade, não é? A saudade, no caso do espírito desencarnado, é a saudade. Logo depois vem aquela consciência da perda de tempo, não é? E enquanto encarnado, é essa questão da perda do tempo. Nossa, quanto tempo eu perdi, não é? Com futilidades, com besteiras, com uma série de coisas que a tua consciência, né, enquanto maduro agora, enquanto mais maduro, você vai tendo, né? Por isso que as pessoas perguntam assim, você queria voltar aos teus 20 anos de idade? Queria, mas com a consciência que eu tenho hoje. É complicado, né? Foi interessante você falar isso, porque ontem, através da minha psicofonia, né, um espírito meio que já sabia que estava desencarnado, né, mas não estava querendo muito acreditar, né? E ele começou assim que o Paulo, que é aqui, lá a gente não chama de doutrinador, chama de dialogador, mas ok, essa é uma questão de nomes, né? De nomenclatura. Começou a trazê-lo para a realidade, ele começou a chorar muito, porque ele tinha brigado com o irmão dele, estavam sem se falar. E você falou do remorso, é o que a gente carrega, né, cara? O desespero, né, de ter deixado algo ir sem a gente resolver. No caso, ele foi para o plano espiritual, o irmão ficou, né? Mas poderia ter sido ao contrário. Sim. E o irmão talvez tenha essa mesma percepção, né? Da gente, briguei com o Renato, discuti com o Renato, às vezes por uma coisa fútil, ou ainda que não seja uma coisa fútil, seja uma coisa mais aguda, importante, né? Mas vale a pena realmente você ficar com aquilo ali, porque a grande questão é essa, você vai dar conta do depois, né, Renato? A questão não é discutir, não é brigar. Você vai dar conta daquilo. Se o Renato for embora, levando aquilo com ele e eu deixando isso aqui comigo, como é que vai ser a minha vida carregando esse remorso? Caramba, briguei com o Renato, discuti com o Renato, não pedi perdão a ele, ou não escutei um perdão. A gente poderia ter se acertado,
cara, vai ficar. A gente vai se reencontrar depois, vai resgatar, ok, mas esse ato, né, Renato, desse período é muito sacrificante para as pessoas que ficam, né? Eu acho que a gente reconciliar imediatamente com o vosso inimigo, né? Porque Jesus é aquilo, mais uma vez Jesus. Ele não fala isso à toa, né, Renato? Não. Ele fala porque sabe que a dor do remorso dilacera a alma. Com certeza, né? Ele tá trazendo aqui essa impressão do estudo rapidamente, Renato. Eu lembrei aqui de uma passagem do livro aqui que eu estou lendo agora, que é Jesus e Francisco de Assis, né, de José Carlos Leal, da editora Novo Ser. Ele fala aqui numa conversação dele com outros irmãos, né, confrades ali, né, e tal, da necessidade de você orar. Né, isso a espiritualidade nos traz aí, André Luiz, Bezerra, enfim, todos os espíritos falam sobre isso. Né, e aí de orar muito, orar. E aí um dos confrades pergunta para ele, por que não devemos nos esquecer de orar? Pergunta um deles. Aí o Francisco responde, porque Jesus orou mais do que estudou. Quero lhes dizer uma coisa, aí Francisco continua, não estudem apenas para aprender e falar e impressionar os homens. Olha só como é que ele conhece a criatura humana. Sim. Não estudem apenas para falar e impressionar os homens. Estudem para pôr em prática aquilo que aprenderam. E depois de terem posto em prática, ensinem aos que não sabem aquilo que tiverem aprendido. E foi o que você falou no programa passado. A gente sabe mais do que alguns e fica desdenhando os outros, que sabem menos. Quero muito que os meus irmãos não sejam meus discípulos, mas discípulos do Evangelho. Olha só, discípulo do Evangelho, ou seja, de Jesus. E que seus progressos no conhecimento da verdade sejam tais que eles cresçam ao mesmo tempo na pureza e na simplicidade. Sim. Assim, podereis alcançar a verdade que o Mestre nos ensinou, ou seja, ser mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Olha que maravilhoso isso aqui. Exato, né? Que conselho, né? Que conselho importante, com certeza. Ele não está pedindo para que a gente deixe de estudar, não. Vamos deixar bem claro. Sim, com certeza. Não é? Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita Ano Ímpar. Estamos em dezembro de 1859. Eu, Renato Souza, e meu parceiro Bill Fabiano. Não é? Bill, agora tem uma perguntinha aqui e a resposta eu vou deixar com você, tá? Vamos lá. Então vamos nós. Tua linguagem me espanta, caro Privá. Tu te apresentaste a mim sob aparência muito espiritual, sem dúvida, mas não como um espírito profundo. E agora? Alto lá, rapaz. Paremos com isso. Apareci, ou melhor, comuniquei-me convosco como um espírito um tanto superficial, é verdade. Sim. Porque ainda não me encontrava totalmente desprendido do meu invólucro terrestre e a condição de espírito não se havia ainda apresentado em toda a sua realidade. Agora, amigo, sou um espírito, nada mais que um espírito. Vejo, sinto, experimento tudo como os outros, e minha vida na Terra não me parece mais que um sonho. E que sonho! Estou parcialmente habituado a este mundo novo, que deve ser minha morada por algum tempo. Interessante, Bill, porque para quem tem vidência, mediunidade de vidência, a gente pode observar isso. Vamos trazer o exemplo da novela A Viagem, não é? Personagens da Diná e do Fagundes, né? Que eu não me lembro. Esqueci o nome dele. Também esqueci o nome dele na novela, tá? Enfim, ele aparece numa situação assim mais perispiritual, não é? Mais sim. E ela, né? Assim um pouco assim apagada, né? E tudo, enfim, porque tanto é que o próprio Cláudio Cavalcante, né? Enfim, o finado, né? Saudoso Cláudio, né? Ele mesmo disse que ele via um melhor do que o outro, não é? Uma formação melhor. Então, dada justamente ainda a uma situação de muita brevidade do desencarne da Diná, porque ele desencarnou primeiro, não é? Sim. Então, ele já tinha tido realmente um processo mais rápido, né? Completo,
Otávio deixar... Jordão, o nome dele. Otávio, isso, O Otávio tinha... aqui agora. O Otávio já tinha completado um processo daquele afastamento realmente do corpo físico e tudo mais. Então a forma perispiritual dele poderia parecer realmente mais completa, digamos assim. E a Diná um pouco ainda ofuscada e tudo, tamanha sua ligação ainda, né? Com a matéria e tudo mais. E aí fica muito claro nessa cena, né? O que o senhor D'Anglemont fala aqui, né? Sim, uns com uma aparência mais etérea, outras menos etérea. A gente sabe que tem histórias aí, né? Não vamos entrar em detalhes, mas o Renato vai captar logo. De um espírito que se apresenta em uma mesa espírita, se identificando como um espírito específico, mas o dirigente da mesa está vendo uma outra pessoa ali, que questiona aquele espírito ali, né, Renato? Isso. Tá ligado, né? Perfeito. Mas você está falando que é fulano, mas está se apresentando como cicrano. Uhum. Isso tem essas nuances, né? Também que a nossa própria mediunidade de evidência, que não é o meu caso, eu não vejo nada, porque eu tenho até medo, se eu vejo alguma coisa eu saio correndo, eu tenho medo. Mas é isso, né? É como o espírito tá se permitindo ali a mostrar, ou como ele pode se mostrar, né? Porque o cara não tem permissão para aquilo, exato, ou não tem ainda o conhecimento tal para que se apresente de uma forma mais etérea, ou da forma como aprove ele, né? Ele só pode se apresentar como o Bill. Eu posso me apresentar como o José da outra vida, né? Enfim. Exato, é a plasticidade do perispírito, né? Exatamente. Então, mais uma pergunta, Bill, aqui, ó. Quanto tempo crês permanecer como espírito? E em tua nova existência, o que fazes? Quais são tuas ocupações? Bom, o tempo que devo permanecer como espírito está nas mãos de Deus e haverá de durar tanto quando posso conceber, até que Deus julgue minha alma bastante depurada para encarnar numa região superior. Quanto às minhas ocupações, são quase nulas. Ainda estou errante como consequência da vida que levei na terra. É assim que aquilo que me parecia um prazer no vosso mundo é agora uma lástima para mim. Sim, é verdade. Eu gostaria de ter uma ocupação séria, interessar-me por alguém que merecesse a minha simpatia, inspirar-lhes bons pensamentos. Mas, meu caro amigo, já conversamos bastante. E se me permitireis, vou retirar-me. Adeus. Se necessitares de mim, não receis chamar-me. Acorrerei com prazer. Coragem. Ser feliz. E é interessante essa informação que ele nos dá aqui. Quanto às minhas ocupações, são quase nulas. Ainda estou errante como consequência da vida que levei na terra. É muito simples, né? Quando Jesus fala para a gente lá no Evangelho de Mateus, o que ligardes na terra estarás ligado no céu, é mais ou menos isso que a gente leva para o outro lado também. Porque a ligação que ele tem das coisas que ele fez aqui, elas não se dispersam, né, Renato? Por um simples passe de mágica, porque ele desencarnou. Então ele ainda está ligado àquilo. Ainda existe uma repercussão negativa nesse caso. Pode não ser uma negativa ao extremo, né, Renato? Mas é uma repercussão negativa que eu lembro bem até de André Luiz, né? Sim, e sim. O filme deixou isso bem explicadinho, né? Bem minuciado, né? Quando o André Luiz, médico na Terra, foi querer ajudar uma pessoa lá nas câmeras câmera de regeneração, né? Na câmera de regeneração, foi botar a mão na menina lá, a menina começou a passar mal, né? Então a gente tem que guardar muito isso também. As pessoas falam, quando eu desencarnar eu quero ir para nosso lar, lá, a gente fala brincando até, mas Sim. não é tão simples assim, né? Não. Tudo vai depender do seu estado de momento, da sua recuperação espiritual, da sua retomada de consciência espiritual. Não é tão simples assim. Muita calma nessa hora, né, Renato? Não, claro, muita, né? Isso é super importante, né? Bill, agora vai acontecer aqui, vamos ver se bate com o que está no teu também, né? Porque a gente já falou que são edições diferentes, né? Do livro, né? Vem agora uma conversa aqui com o senhor Lamer, é isso? Sociedade, 11 de novembro de 1859? Senhor Van B. de la Haye, é isso? Presente à sessão, deu conta do fato seguinte que lhe foi pessoal. Lá em Haia, né? É isso aí, né? Então, vou deixar esse nome para você falar, tá bom? Olha, o primeiro nome lá é difícil, hein? Dirceu, é isso mesmo?
Disse que sim, não sei. Disse que sim. Oh, meu Deus, essa foi a pior que eu fiz até hoje. Na próxima a gente aprende um pouquinho de francês, com certeza, né? Então. Vamos dizer que seja Dixie-Lamé. Dixie-Lamé, isso, né? Enfim. Mas vamos lá. O inglês para mim é mais fácil, muito mais fácil. Poxa, né? Então vamos nós, né, Bill? Vamos dar tempo, vamos pelo menos iniciar aqui, né? Dá para iniciar. Nessa conversa aqui, né? Então vamos lá. Sou o senhor Van B. de La Haye. Presente à sessão, deu conta do fato seguinte que lhe foi pessoal. Numa reunião espírita, a qual assistia em La Haye, um espírito que se designou sob o nome de Dixie-Lamé se manifestou espontaneamente. Interrogado sobre as particularidades que lhe concernem e sobre o motivo de sua visita no meio de pessoas que não o conheciam e que não o chamaram, contou assim a sua história. Eu vivia em 1592 e fui enforcado no lugar onde estás neste momento, numa estrebaria de vacas, que existia então sobre o local da casa atual. Eis em quais circunstâncias eu tinha um cão e minha vizinha tinha galinhas. Meu cão estrangulou suas galinhas e a vizinha, para disso se vingar, envenenou meu cão. Na minha cólera, bati e feri essa mulher. Ela me atacou na justiça e fui condenado a 3 meses de prisão e a 25 florins de multa. Se bem que a condenação fosse bastante leve, por isso não foi menor meu ódio contra o advogado X, que a havia provocado, e resolvi me vingar dele. Em consequência, esperei num caminho abandonado que ele tomava todas as tardes para ir a Lousdinen, é isso? Perto de La Haye, e o estrangulei. Nossa, né? E eu pendurei numa árvore. Para fazer crer num suicídio, coloquei no seu bolso um papel preparado de antemão, como sendo escrito por ele, e pelo qual dizia não acusar ninguém de sua morte, visto que ele mesmo tirara sua vida. Desde esse momento, o remorso me perseguiu e 3 meses depois me enforquei, como disse, no lugar onde estás. Vim impelido por uma força à qual não pude resistir, confessar meu crime, na esperança que isso poderá, talvez, trazer algum alívio à pena que suporto desde então. Bill, aí é um momento difícil, né? Bem forte, né? Uhum. Um relato de equívocos, né, de vingança, que é o que a gente normalmente passa por aí, né, Renato? A gente vê invariavelmente histórias disso, né, de vingança, de ódio, de rancor, né? E falávamos até ontem também lá sobre isso, né? Porque num minuto apenas, e tem até uma mensagem muito bacana, chamado 1 minuto apenas, que fala sobre isso, né? Num minuto apenas a sua vida cai por terra, né, Renato? Sim, então, é um momento de cólera, de crise, momento que eu não gostei do que o Renato falou para mim, ou o Renato não gostou do que eu falei, ele vem me dar uma pancada, uma pasada no meio da testa, eu caio ali, morro, uma coisa assim idiota, que você, como a gente vê às vezes uma discussão num bar, uma discussão num trânsito, e você perde a sua vida ali e tira a vida das pessoas, de familiares. Cria-se um processo obsessivo aí do nada, né, Renato? Sem necessidade. Exato. Não precisava ser assim. Não. E olha só quantas situações, né? Agora, ele era mau? Não, era ignorante, desconhecia, queria fazer justiça com as próprias mãos, não é? E aí essa justiça passa a ser vingança por causa desses sentimentos negativos, etc. e tal, que tudo precisa ser trabalhado. Importante. No decorrer do relato, nós vamos compreender toda a situação dele, vamos ver a ajuda que foi dada, né? Se bem que é pequeno, né? Um relato pequeno, perguntas e respostas, mas é muito rapidinho. Não é? Então, para o próximo programa, né? Exato, estamos chegando ao final do nosso programa, Luz na Penumbra. Voltamos na próxima sexta-feira, né? Revista Espírita, Ano Ímpar. Muita paz a todos. Bill Fabiano Cordeiro. Muita paz, boa noite. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino.
Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.